Muito boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos. Hoje nós vamos continuar lendo na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, e os primeiros 6 versículos dessa carta para a nossa meditação. 1 João, capítulo 2, a partir do verso de número 1, que nos diz assim a palavra: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não mais pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. E aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como nós temos visto, a teologia de João é a teologia do amor, é uma teologia prática, muito humana, muito pessoal, muito carinhosa. Esse é o jeito de João falar, e essa é uma das razões para que uma carta como essa, mesmo sendo uma carta que não se tem o autor, mas uma carta que sempre foi atribuída ao apóstolo, a João, discípulo de Jesus. Ele tem uma profunda veneração pelos assuntos que os modernos desprezam. E a gente aqui tem algumas considerações a fazer nesse texto. Veja que o propósito dele, nessa leitura desses 6 versículos, é considerar algumas questões. O propósito do autor, que é o propósito de impedir o pecado, não desculpar do pecado, mas agir de tal modo que esse pecado ele não venha a acontecer. E ele começa uma nova sentença a fim de ampliar o tema do pecado do cristão, da maneira como o cristão deve se comportar. Primeiro ele faz uma abordagem numa perspectiva negativa. Ele diz que está dizendo essas coisas, escreva essas coisas, para que não pequeis. Essa é a primeira forma como ele coloca. Primeiro, escrevo para que vocês não pequem. E depois ele faz uma afirmação positiva. Se todavia alguém pecar, veja que ele situa toda a problemática, situa o problema, diz como que qual é o objetivo. O objetivo é que ao tomar conhecimento dessa palavra, dessa doutrina, que não venha a se cometer pecado, essa deve ser a atitude do cristão, mas
ele também considera a possibilidade. Ou seja, se porventura, é para não pecar, mas se porventura alguém pecar, é importante manter juntas aqui as duas afirmações. É preciso manter o equilíbrio dessas afirmações. As duas precisam estar juntas. As duas precisam caminhar juntas. Porque ele quer dizer o seguinte: não devemos ser indulgentes demais com o pecado, tipo assim, pecou, não tem problema, afinal de contas ele pecou, mas quem não peca? Muita gente falando essas coisas desse tipo. Não é isso que João está dizendo. Ele não está sendo indulgente com o pecado, ele está considerando que isso pode acontecer. Ele está dizendo, não é para acontecer, não devia acontecer, mas pode acontecer. Então ele não está sendo indulgente, quer dizer, ele não está passando a mão por cima, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, mas também não se pode ter uma atitude exagerada com aquele que peca. Quer dizer assim, pronto, você pecou, acabou sua vida, não tem mais jeito. Não é para ter uma atitude exagerada dessa maneira. Então, não vai se negar a possibilidade para o pecador do perdão e da restauração. Essa possibilidade, ela é real, é uma possibilidade concreta. Se a pessoa cai, e ela pode cair, existe a possibilidade do perdão e da restauração. Isso não é passar a mão em cima do pecado, mas é algo que nós precisamos tomar conhecimento. Escrevo a vocês para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, então ele junta essas duas, e veja que ele junta essas duas afirmativas falando de uma maneira muito carinhosa. Ele diz assim, meus filhinhos, filhinhos meus. É uma palavra de carinho, uma palavra com um sentimento muito grande, sugere, de um certo sentido, sugere que é alguém que já tem uma idade avançada para poder dizer assim com os seus ouvintes, meus filhinhos. Provavelmente o autor já estava lá com os seus 80 anos, já com a sua idade bastante avançada, e ele pode usar toda essa afetividade, esse carinho, essas palavras consoladoras, quer dizer, uma relação muito boa entre ele e os seus leitores, aqueles que haveriam de ser alvo dessas palavras que ele está escrevendo. E ele vai dizer que qual é o propósito dele? O propósito dele é guardá-los do pecado, fazer com que o pecado não tenha vitória sobre eles. E quais são as suas referências? O sangue purificador de Jesus Cristo. É o que ele disse no estudo que nós fizemos anteriormente, nesse versículo 7 do capítulo 1. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então ele tem essa referência. Sua referência é o sangue purificador de Jesus Cristo. A sua referência é o perdão de Deus. Também nos referindo ao capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele está avisando aos leitores, ao mesmo tempo que é dizendo, é para não pecar. No entanto, essa possibilidade existe, essa possibilidade é real. Estamos aí no mundo. Então ele não está dando uma visão superficial do pecado. Ele está dizendo exatamente o que é e o que pode acontecer. Ele diz, eu espero que vocês sejam preservados dessas coisas, preservados dos ensinos errôneos, dos hereges, e que vocês não caiam no pecado, porque havia muita gente também ensinando coisas que induzia ao erro. Às vezes tem o erro que se comete e tem o erro que a pessoa é induzida a esse erro, é levada ao erro. Houve coisas que induz a agir erradamente. Então ele está dizendo aqui, olha, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que não pequemos mais. No entanto, Deus sabe da fragilidade humana, sabe da nossa fraqueza, sabe que somos pecadores. Portanto, esse mesmo Deus que diz essas coisas, quer que nós não pequemos, Ele também vê, Ele também vai prover, vai fazer a provisão. E qual é essa provisão? Ele vai dizer, se isso acontecer, nesse caso, ainda no versículo 1, nós temos advogado. Se tiver que acontecer isso, nós temos advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Ele mesmo diz aqui, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Então, é assim, a doutrina vai se explicitando. A provisão, ela vai aparecendo. Quem é esse Jesus? Ele é o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, é aquele que é oferecido por ele. Como advogado, significa isso, dizer que ele é o advogado. Qual é o papel do advogado? É ficar do lado do seu cliente. A gente diz assim, o cliente está errado, e o advogado diz assim, eu vou defender ele. Mas como é que se defende? Todo mundo tem direito, o advogado tem direito de ser defendido, tem direito a um julgamento justo, e tem direito de defesa, ampla defesa. E João está dizendo assim, não é para a gente pecar, mas se a gente pecar, nós temos aquele que se coloca do nosso lado, ele é o nosso advogado junto ao Pai, porque quem advoga não é para si próprio, advoga para alguém. Quando se advoga tem uma corte, tem aqueles que vai dar o veredito, tem aquele que vai dizer qual é o final daquilo. Então ele diz, nós temos advogados junto ao Pai. Ele que é o Senhor Jesus, Ele que é o justo. Esse justo aqui é aquele que não tem pecado, é aquele que não foi encontrado erro nenhum nele. Ele é aquele que pode ser advogado em pleno sentido da palavra, porque ele contempla em si mesmo esse direito. Por isso que ele é a propiciação pelos nossos pecados.
se coloca ao lado, alguém que está na posição de assistência ao outro. Então, isso é uma coisa que deve nos alegrar, dizer assim: olha, nós estamos aqui, estamos vivendo nossa vida, estamos como cristãos conhecendo a palavra, conhecendo a doutrina, conhecendo como deve se fazer, como se deve agir, mas de vez em quando a gente não faz aquilo que devíamos fazer. E aí vem a palavra como essa de João e nos avisa: lembre-se que é para não errar, mas você tem advogado junto ao Pai. Você tem quem lhe defenda. Jesus Cristo é o nosso advogado no céu, junto ao Pai. O Pai está no céu. Então é lá que Ele está defendendo. Na verdade, a gente tem dois advogados. No céu é Jesus Cristo, e aqui na terra é o Espírito Santo. Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador, e Ele vai estar com vocês. Então, tem defesa aqui e tem defesa no céu. Tem Jesus Cristo junto ao Pai. E tem o Espírito Santo, aquele que vem, que consola, que conforta, que anima, que levanta, que restaura. Ele tem essa função. O Espírito Santo pleiteia as nossas causas perante esse mundo hostil. Jesus Cristo é aquele que pleiteia as nossas causas contra o acusador. E Ele faz isso junto ao Pai. Quando você lê o livro de Apocalipse, Apocalipse vai dizer assim, lá no capítulo 12 e no versículo de número 10, vai dizer assim: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ou seja, esse é o papel do acusador, acusar de dia e de noite. É aquele que fica assim: ué, não é cristão? Como é que está fazendo isso? Esse aí não vive na igreja? Como é que está agindo dessa forma? É o acusador. E é isso que Apocalipse 12:10 está dizendo. Ele faz esse papel. Só que lá junto de Deus, nós temos um advogado, Jesus Cristo. E Ele está ali para nos defender, porque Ele nos ama. É aquele que ama aqueles que são seus. Sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas falhas. Por isso que a teologia de João vai dizer assim: aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Aquele que crê, esse tem a vida eterna. Esse não entra em juízo. E esse passou da morte para a vida. Isso é uma certeza, isso é uma convicção, isso é algo que nós recebemos, que nos foi dado. E quem nos deu essa vida eterna? Jesus Cristo. Pelo seu sacrifício, Ele como doação de Deus, Ele como propiciação, Ele como a oferta pelo pecado, Ele nos dá essa garantia. Então João está expondo aos seus ouvintes essas verdades. Ele está dizendo assim: olha, se pecar, não precisa de outra justificação.
Não precisa que seja feito outro sacrifício. Porque Jesus Cristo fez a propiciação, fez o sacrifício perfeito e completo, e uma única vez por todos os pecados. Ele é filho de Deus, essa pessoa é filho de Deus, precisa do perdão de Deus, e Jesus Cristo está ali para interceder nesse sentido. Então, como filho de Deus, é-lhe concedido o quê? É-lhe assegurado um advogado. Um advogado para estar ali do seu lado, fazendo a provisão. E a provisão para quê? Para restauração. Quem caiu em pecado precisa ser restaurado, precisa ser levantado, precisa ser ajudado. Às vezes a gente se esquece disso, ou não se lembra disso, sabe por quê? Porque a gente não frequenta, lê a Bíblia, não frequenta os estudos bíblicos da igreja, não frequenta os cultos, as mensagens, e as coisas estão lá, e a gente não sabe, não lembra, estamos igual aquele discípulo de Emaús, não lembra de nada, não percebe nada, não esqueceu de tudo. Está igual Josafá lá diante de Gileade. Gileade é nossa, mas a gente não toma posse. De que adianta isso? Tem que tomar posse. Se você tem uma bênção, tem que tomar posse da bênção. Se Deus te deu algo, tem que tomar posse disso que você tem. A gente tem que já começar sabendo assim: eu sou fraco, eu posso cair em pecado, mas eu tenho um advogado, e esse advogado é o melhor de todos. Esse advogado é Jesus Cristo, está junto de Deus para falar, para restaurar, para me levantar, para voltar meu ânimo, minhas forças, para dizer que eu estou perdoado diante da minha confissão. Então João vai descrever aqui como é que se dá essa defesa, como é que acontece essa defesa. Primeiro, ele está dizendo aqui uma coisa: não há nada que atenue a nossa culpa. Não tem assim aquela coisa de, não, isso não é nada. Não é isso não. É dizer assim: pecado é pecado. Ah, mas isso aí, às vezes a gente faz assim com as nossas coisas, né? Não, isso aí, bobagem. Não tem isso não. João, com todo o amor que ele tem, com todo o carinho, ele está dizendo: as coisas não funcionam assim. Pecado é pecado. O nosso advogado não diz que nós somos inocentes e que temos atenuantes. Não tem esse negócio. Atenuantes tem na nossa justiça. Ah, é a primeira vez. Ah, é a primeira vez, é primário. Primário, muita coisa vai ser relevada. Não tem esse negócio de primeiro não no pecado. Não tem esses atenuantes. O pecado é sempre pecado. João faz questão de enfatizar isso. Ele não fica dizendo assim: eu sou seu advogado, você é inocente. Não, 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 não. Ele, como advogado, reconhece a nossa culpa. Agora, o que é que ele faz? Ele apresenta a sua obra vicária como absolvição. E o que é obra vicária? A obra dele, substituta. A obra dele que ele fez de substituição a nós. Não tem atenuante. Tem ele dizendo assim: olha, ele pecou, é meu, como disse João 5,24, ele é meu, mas pecou, mas
ele se apresenta como aquele que nos substitui. Apresenta a sua obra de substituição. Pela obra de Cristo, a ação do pecado é coberto. É assim que a Escritura diz. Pela obra de Cristo, o nosso pecado, podemos usar outra palavra, é neutralizado. É isso que a obra de Cristo faz. O sacrifício de Cristo foi único e foi completo. E foi perfeito. E é perfeito. Portanto, nada mais há a fazer, senão ele, como propiciação, apresentar a sua ação. Ele se coloca ali, diante de Deus, como nosso advogado, em nosso lugar. Assim, a provisão para o cristão que peca está no Filho. Por meio de quê? Do seu caráter justo. Por isso que João diz assim: Ele, Jesus Cristo, o justo. É Ele que nos defende. Por meio de sua morte propiciatória e por causa da sua advocacia celestial diante de Deus, Ele nos traz de volta para o caminho certo. É uma obra maravilhosa. Só o cristão pode entender uma coisa dessa. As pessoas aí não entendem uma coisa dessa. Veja que aqui no verso 3, o autor afirma: sabemos que o temos conhecido. E aí você diz: como é que a gente sabe disso? Que o temos conhecido? Só tem um jeito de saber que o temos conhecido. Porque veja que, por meio disto, e veja que nesse isto aí tem 2 pontos. 2 pontos, quando tem 2 pontos, significa o quê? Uma verdade vai ser afirmada. Sabemos que os temos conhecido. 2 pontos. Se guardamos os seus, não é se guardarmos não, é se guardamos os seus mandamentos. Se guardamos os seus mandamentos, se guardamos a sua palavra. O que é isso aqui? É a prova da obediência moral. Guardar os mandamentos é prova da obediência moral. Ou seja, o que é que João está dizendo? Não basta você ser ilustrado na Bíblia, não basta você ter muitas informações, não basta ter muitos versículos decorados, ou sei lá, livros inteiros, a Bíblia inteira. Não basta essas coisas. É preciso antes ter uma relação com Deus e com Jesus Cristo, uma relação de obediência. Isso não significa que a gente guarda todos os mandamentos, porque o Senhor sabe, novamente, da nossa fraqueza. Mas isso significa que Ele sabe, por outro lado, se nós nos esforçamos para cumpri-los. Eu posso não ser um cumpridor dos mandamentos, mas eu posso ser temente a Deus e dizer assim: eu preciso fazer a coisa certa, ainda que às vezes eu não faça, porque eu sou pecador. Ainda que a gente diga como Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, que miserável eu sou, eu não consigo fazer. Mas o Senhor está vendo o esforço, o Senhor está vendo a disposição, o Senhor está vendo aquela atitude da pessoa dizendo: eu quero fazer o certo, eu quero agir corretamente. Não significa que eu vou ser um guardador dos mandamentos como os fariseus achavam. Nós guardamos os mandamentos, guardavam nada. Jesus chamou a cada um deles, chamou de
sepulcro caiado, hipócritas, porque diziam, mas não faziam, recitava a lei, mas não cumpria. Então o autor aqui, ele está enfatizando, e veja que no verso 4, ele afirma assim, olha, aquele que diz que conhece e não guarda, é mentiroso, e nele não está a verdade. Veja como João é amoroso, mas é enfático. Aquele que diz que conhece, eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus, mas não guarda, eu conheço os mandamentos, mas não guarda, é mentiroso. A verdade não está nele. Como é que a verdade está nele? Se nós procurarmos obedecer, aí podemos ter a pretensão de conhecê-lo. Então, aquele que guarda, versículo 5, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Ou seja, trata-se de um verdadeiro cristão. Nele está o amor de Deus. E ele é descrito como uma pessoa que foi aperfeiçoado. Lembra-se de Efésios 4? Que nós vamos fazer o trabalho de Cristo até chegarmos à estatura de varão perfeito. É o cristão aperfeiçoado. Então o verdadeiro amor de Deus se evidencia não numa linguagem sentimental ou numa experiência mística, mas o verdadeiro amor de Deus é por meio de uma obediência moral. Eu quero obedecer. A prova do amor a Deus, sabe qual é? A lealdade ao Senhor. Eu sou fraco, eu sou fraquinho, mas eu quero ser leal ao meu Deus. Eu quero ser leal a Jesus Cristo. Eu não quero ser um traidor. Dessa forma, o amor, ele vai sendo aperfeiçoado. E tem uma coisa a mais que esse texto nos diz. Não basta dizermos que guardamos a sua palavra. Versículo 6. É preciso andar como ele andou. Não basta só dizer. É preciso andar como ele andou. A conformidade do cristão deve ser o quê? O exemplo de Cristo, bem como os seus mandamentos. Não podemos pretender permanecer nele, a menos que nos comportemos como ele. Esse é o padrão. E esse é o ensino. Então, meus irmãos, em apenas 6 versículos, como João fala de uma coisa tão profunda e de uma coisa tão importante, que é esse andar cristão, esse viver cristão. Cometeu pecado? Não se desespere. Nós temos um advogado junto ao Pai. E Ele é aquele que nos tirou das trevas, tirou do pecado, tirou da vida torta, da vida errada. Nós estamos com Ele. Somos fracos, é verdade. Mas Ele é aquele que se apresenta pela sua obra vicária substitutiva para se oferecer como propiciação pelos nossos pecados. Então, portanto, que nós não nos esqueçamos disso e saibamos disso na nossa caminhada e diante das intempéries, dos problemas, das dificuldades, que a gente tenha isso em nosso coração. Eu sou um pecador, sim, mas eu sou um pecador arrependido, um pecador que, apesar de falhar, de errar aqui e ali, eu sou alguém que quer obedecer a Jesus Cristo
e quero estar sob a sua palavra. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.